Você conhece a história dos dois primeiros irmãos que nasceram neste mundo? Você sabia que um tirou a vida do outro? E você sabe qual foi a motivação para isso acontecer? Bem, essa é uma triste história que aconteceu logo no início da criação do mundo. Isso aconteceu com os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Hoje, você vai ouvir a história de Caim e Abel e dela vamos extrair algumas lições para a nossa vida. Adão teve relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominar você, mas você precisa vencê-lo. Aqui nós já podemos tirar a primeira lição. Caim ofereceu a Deus o que ele quis oferecer. Nós bem sabemos que Adão e Eva haviam aprendido de Deus que deveriam matar, volta e meia, uma ovelha para simbolizar, ou um cordeiro para simbolizar o Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria em algum momento da história morrer por toda a humanidade. Mas Caim ofereceu frutas. E a gente bem sabe que para haver expiação de pecados tem que haver derramamento de sangue. Porém, ele ignorou a ordem de Deus, ou o pedido de Deus, e ofereceu frutas, ou seja, algo que não tem sangue. Porém, muito mais que a oferta que ele ofereceu a Deus, envolve a questão da intenção, ou de querer desafiar a Deus, de querer oferecer qualquer coisa a Deus, da maneira que ele quis fazer. Isso é muito perigoso. Nós precisamos oferecer a Deus o que ele pede que ofereçamos, que hoje é o nosso coração, a nossa vida. Nós precisamos entregar a Deus tudo que temos e somos, pois tudo que temos de bom e somos de bom, foi Ele quem nos deu. E é Ele quem nos dá o alimento, a vida, a saúde, a paz, os amigos, a família, os filhos e tudo o mais de bom que temos nessa vida, recebemos das mãos de Deus. Os dons que temos, todos, foi Ele quem deu. Portanto, devemos devolvê-los a Ele, pois é Ele quem é o merecedor de toda a honra e glória. Isso precisa ficar claro. Portanto, há vários tipos de ofertas, e a principal delas que Deus requer de nós
é a nossa vida, o nosso coração. Jesus, em um dos textos da Bíblia, diz: dá-me, filho meu, o teu coração. E é isso que Ele nos pede. Se você ainda não entregou o coração a Deus, esse é o momento. Você pode ajoelhar aí onde você está e entregar a sua vida a Deus, pois você pertence a Ele. Abel, por outro lado, foi obediente ao Senhor. Ofereceu exatamente aquilo que Deus havia pedido, um cordeiro. E ele pegou o melhor que ele tinha, sacrificou e ofereceu a Deus. E Deus aceitou a sua oferta. Deus está aceitando a oferta que você está oferecendo a Ele. Pense bem, nos tempos de hoje, quando falamos em oferta, a gente logo pensa em dinheiro. Porém, a melhor oferta que você e eu podemos oferecer a Deus, como eu disse, é o nosso coração. Um coração verdadeiro, puro, consagrado a Deus. É isso que Ele requer de nós. Vamos seguir com a história. Deus perguntou a Caim, após ter rejeitado a oferta dele: por que você está com a cara fechada? Por que você está carrancudo? O pecado está na porta à sua espera. Isso acontece com você também de vez em quando? Por vezes nós fechamos a cara. Isso acontece muitas vezes por causa das nossas preocupações. Nós temos muitas atividades, muitas preocupações, e isso reflete em nossa expressão. Mas o conselho que Deus deu a Caim e dá a nós hoje em relação a esse assunto é: você precisa vencê-lo. Nós precisamos cuidar com esse detalhe tão importante e tão perigoso que volta e meia nos acontece. Vamos continuar lendo o texto. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Aqui nós temos outra grande lição. Caim chamou Abel para ir ao campo. Bom, até aí nenhum problema, aparentemente, porque os dois, além de irmãos, eram amigos, de forma que não havia motivos, aparentemente, para Abel desconfiar de Caim. Mas é aqui que está o ponto. Nós precisamos ter uma certa atenção, até mesmo com quem está bem próximo de nós. Como, por exemplo, algum irmão, algum familiar, algum parente. Você deve saber que muitos problemas acontecem especialmente com pessoas bem próximas a nós, por vezes da própria família. Isso é muito, muito delicado e você precisa ter atenção em relação a isso. Outra lição que devemos aprender aqui é sobre a inveja, o risco, o perigo da gente sentir inveja por alguém ou algo que ela possui ou algo que ela tenha feito. A gente não precisa ter inveja de ninguém. O que você precisa é ser grato e feliz com o que você possui e por quem você é. E outro detalhe muito importante que você precisa cuidar é com a raiva. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, todos nós iramos, volta e meia, mas a gente precisa respirar fundo, parar um pouco
pensar, refletir no que a gente está prestes a fazer, porque dependendo das nossas atitudes, a gente pode pagar um preço muito alto por isso. Caim tornou-se fugitivo durante toda a vida dele. E com certeza ele carregou na mente e no coração dele o que ele havia feito, a lembrança do que ele havia feito com o irmão dele, Abel. Você não precisa fazer isso. Nunca tire a vida de outra pessoa. Deus não autorizou você a isso. Outro detalhe que a gente pode tirar dessa lição, e último, é que quando Deus perguntou para ele: Caim, onde está o seu irmão Abel? Ele respondeu de forma ignorante, não é? Não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? E sim, eu digo para você aqui, sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? Não são apenas ou somente os da nossa família, mas é toda e qualquer pessoa que precisa de nós, que precisa da nossa ajuda. Você deve ser sim o irmão a quem precisa da sua ajuda. Que Deus abençoe você, para que você aprenda e pratique essas lições que hoje você aprendeu ouvindo a história de Caim e Abel. Que Deus abençoe você.